O que será que todos estes alimentos que estão aqui em cima da bancada têm em comum? No último vídeo vimos os alimentos in natura. E aí, qual será a classificação destes que estão aqui? Veja comigo neste vídeo. Já vimos que o Guia Alimentar para a População Brasileira classifica os alimentos dependendo do seu nível de processamento. Estes que estão aqui hoje são os representantes da classificação chamada de minimamente processados. Isso quer dizer que eles passaram o mínimo possível por alterações na indústria. Essas alterações correspondem a, por exemplo, limpeza, na qual são retiradas partes não desejadas dos alimentos, o fracionamento, a moagem, por exemplo, de grãos, a secagem, a fermentação, a pasteurização, como a do leite, refrigeração, congelamento, entre outros processos simples. Grandes representantes dessa classificação são, por exemplo, os cereais, como a quinoa, temos um vídeo aqui no canal falando sobre ela. A aveia, também um cereal muito importante para a nossa alimentação saudável. Temos o famoso arroz, que mesmo neste tipo agulhinha branco é minimamente processado, não importa se ele é o integral ou o branco, ele ainda está nesta classificação, sendo que o arroz é um alimento minimamente processado que faz parte praticamente do nosso dia a dia, juntamente com a sua dupla feijão. O feijão, representante do grupo das leguminosas, também é minimamente processado. A partir dos cereais, temos diversas farinhas. Neste caso, a farinha de trigo, mas poderia ser a farinha de milho, farinha de mandioca, todas elas fazendo parte da classificação de minimamente processados. E ainda as massas ou macarrão sendo feitos somente com farinha e água. Neste caso, este macarrão ele é um pouquinho mais escuro porque ele é feito de farinha de milho, arroz e quinoa. Então, os cereais e as leguminosas fazem parte desta classificação. A famosa dupla feijão com arroz ou arroz com feijão é um grande exemplo de como os alimentos minimamente processados estão em nosso dia a dia. Tem um vídeo aqui no canal só falando sobre os benefícios dessa dupla. Outros alimentos minimamente processados são os temperos, então as ervas frescas ou então desidratadas, secas. Neste caso, eu tenho aqui um mix de orégano, salsa, entre outras, e também a folha de louro, que foi seca, esse louro plantado em casa mesmo, e aí então a gente deixa desidratando naturalmente. Utilizando estes temperos minimamente processados, você consegue ter uma comida saborosa sem os condimentos industrializados. Na categoria minimamente processados também temos as carnes, tanto de peixes, pescados, crustáceos de um modo geral, como também as carnes bovina, suína, de aves, porém, isso se estas passarem somente pelo corte e pela refrigeração ou congelamento. Para que elas sejam classificadas como minimamente processadas, elas não podem ter recebido adição de sal ou gorduras, por exemplo. Outro alimento minimamente processado, por exemplo, é o leite, sendo este pasteurizado ou esterilizado. Isso porque o leite, neste caso, não recebeu nenhum outro ingrediente como açúcar, ele passou apenas por um tratamento térmico. Os sucos integrais, sem adição de açúcar, também são considerados minimamente processados. O suco integral, talvez mais conhecido, seja realmente o de uva, como este que vocês estão vendo, mas também temos com outras frutas, como por exemplo a maçã. Os últimos representantes desta categoria são café e os chás. Então, o grão do café ele passou pela torra, pelo processo de moagem, porém, não foram acrescentados outros ingredientes como açúcar ou sal ou gordura. Já os chás desidratados, os chás naturais como este que vocês estão vendo, de camomila, a própria florzinha da camomila desidratada, é minimamente processado. Assim como o capim-cidreira, colhido diretamente da horta,
também só passou pelo processo de secagem. Os chás de saquinho que foram secos pela indústria também são considerados minimamente processados. Então, nesta categoria, vocês puderam ver que temos diversas opções. Todos os produtos que apareceram aqui, eles não receberam na indústria sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias além do alimento original. Então, ter como base da alimentação tanto os alimentos in natura que vimos no nosso último vídeo, se você não viu, está aqui no nosso canal, como os alimentos minimamente processados, permite que você tenha uma alimentação saudável com base em produtos naturais, sem a adição de aditivos, de condimentos artificiais e sem a adição de quantidades exageradas de óleo, açúcar e sal. Portanto, é a chave para a prevenção de diversas doenças e para o aumento da expectativa de vida. Pense nestes detalhes quando você for ao supermercado ou às feiras. Procure sempre pelos alimentos mais naturais. Se você ficou com dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Te espero no nosso próximo vídeo e até lá!